Bom dia, Pai do Senhor Jesus, ótimo feriado a todos. Hoje eu quero trazer uma mensagem a respeito da Páscoa, a qual muitos de nós perdeu o seu verdadeiro significado. Lembramos do chocolate, lembramos do peixe, lembramos do ovo de Páscoa, uma festa comercial, mas esquecemos do seu verdadeiro significado. Esquecemos de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esquecemos do seu verdadeiro significado, a qual primeiramente fala a respeito de uma festa judaica que comemora a libertação do povo de Israel do Egito. Êxodo 12 fala que Deus ele envia 10 pragas ao povo egito, e a 10ª praga fala a respeito da morte dos primogênitos. Mas Deus dá livramento ao povo de Israel por meio do sangue de um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, a qual seria morto no 14º dia, o sangue dele passado nos umbrais da porta, e ele seria assado, e comeria esse cordeiro com pães asmos, pães sem fermento e com ervas amargas, para lembrar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a escravidão que o povo de Israel passou no Egito. E o anjo destruidor passou, e o povo de Israel foi poupado. Quando via o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo destruidor passava por cima das casas israelitas. Porém, as casas dos egípcios morreu os seus primogênitos, não poupou nenhum. E eles foram libertos por meio dessa 10ª praga. Então, tudo isso foi uma figura, um símbolo apontando para Cristo, apontando para Jesus, que é a nossa verdadeira Páscoa, que é o Cordeiro de Deus que foi morto para que tirasse o pecado do mundo. O sangue de Cristo nos comprou, o sangue de Cristo nos remiu, o sangue de Cristo nos traz paz com Deus. O castigo que era para nós sofrermos, Cristo sofreu em nosso lugar. Toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento que Cristo padeceu foi em meu e seu lugar, para nos livrarmos da condenação eterna, para nos livrarmos do inferno, para nos livrarmos da ira de Deus que viria sobre todos os desobedientes. Cristo morreu em meu, em seu lugar. Isaías 53 vai falar a respeito do servo sofredor, a respeito de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é quem nós pregamos. E Cristo crucificado, a qual para os judeus é escândalo e para os gregos que busca sabedoria é loucura. Mas para nós que fomos chamados para a salvação, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus para nos salvar. Glória a Deus. Então vai falar quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. A quem o braço do Senhor alcançou? A todos que deu crédito na pregação. O braço do Senhor alcançou a todos aqueles que creem. Glória a Deus. E por que nós cremos no nosso Senhor Jesus? Por causa da beleza, por causa da formosura, por causa do cargo social que ele tinha, poder aquisitivo, não. Nós cremos porque ele é Deus. Nós cremos, irmãos, porque ele sacrificou em meu, em seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Deus, estava sobre Cristo, e ele sofreu, ele padeceu em meu e em seu lugar. E continua falando, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, como ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Então fala, irmão, de todo sofrimento que o Senhor Jesus padeceu em nosso lugar. Toda, irmão, aquela zombação, escárnio, toda aquela injustiça que sofreu Cristo foi, irmãos, em favor de mim e de você. Troca, uma substituição. O que eram para nós, ele tomou para si. Os nossos pecados, as nossas transgressões, ele tomou para si. Toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela chicotada que ele tomou em favor, irmãos, e foi em favor de nós. Nós éramos para sofrer,
toda aquela dor física e psicológica, era para nós sofrer toda aquela tortura, era para mim e para você sofrer aquele, irmão, sofrimento, para mim e para você sofrer aquelas dores, para mim e para você sofrer. Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades, as nossas, irmãos, transgressões. Ele tomou sobre si o justo sofrendo pelo injusto. Eu e você para estarmos ali. Mas Cristo, ele tomou sobre si. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E aqui fala, como um cordeiro foi levado junto ao seu matador, perante Pôncio Pilatos, sofrendo acusação pelo Sinédrio, pelos líderes judaicos daquela época. Cristo não abriu a boca, a ponto de Pôncio Pilatos ficar impressionado. E aqui ele vai continuar falando. E como ovelha muda perante o seu matador, ele não abriu a boca. Como ovelha muda perante o tosquenador, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, Deus se agradou de moê-lo, Deus se agradou. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo Jesus e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verás posterioridade prolongar os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como seu conhecimento, o meu servo, o justo, o justificará a muito, porque as iniquidades deles se levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós vemos, irmãos, tudo que Cristo fez em favor de mim e de você. Então o significado da Páscoa não está, irmãos, no chocolate e não está no peixe, não está no tempo que nós, irmãos, ficamos sem comer carne, mas está em Cristo Jesus, que sofreu por mim e por você. Está no sangue de Cristo, que nos livra da condenação vindoura, nos livra do inferno, nos livra da ira de Deus, nos traz paz com Deus, a paz de Deus e a paz em Deus nos traz salvação. Então Cristo é a nossa Páscoa. Que não venhamos, irmãos, esquecer por meio de tradições, por meio do tempo, irmão, o sacrifício de Cristo, mas que venhamos lembrar e relembrar em todo o tempo. Ele morreu por mim e por você. Esse é o significado da Páscoa, o sangue de Cristo que nos liberta, o sangue de Cristo que nos traz paz, o sangue de Cristo, irmãos, que nos reconcilia com Deus, o justo morrendo pelo injusto. Aí está o significado da Páscoa, irmão. Que venhamos lembrar, que venhamos, irmão, dar crédito à pregação, que venhamos estender a mão para o braço do Senhor, para que venha nos salvar. O significado não está no chocolate, mas está no sangue do justo, que nos livra dos nossos pecados, que nos livra da condenação vindoura. Que você venha nos dar crédito e ficar firmados no Senhor. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.